professor, palestrante e também ele é voluntário, João Pedotti. Tudo bem? Tudo bem, João? Que honra enorme estar contigo. Gratidão. Muita gratidão também por vocês Viu? receberem aqui. Nossa, honra é toda nossa, né? Bom, João, nós queremos saber sobre técnicas evolutivas, né, Kátia Gaia? Isso mesmo, um tema fantástico e eu sei que vocês vão aprender muito com ele hoje. Assim como nós, né, Cris? Sem dúvida. A gente sempre... O Enigmas é um aprendizado para mim, Kátia Gaia, cada semana que estamos aqui, né, Kátia Não Gaia? tenha dúvida. Bom, João, vamos entender então o que é a conscienciologia, tão falada aí, né, dentro dos trabalhos de Valdo Vieira. Perfeito. A conscienciologia, ela é uma ciência nova, né? Ela foi proposta na década de 80, então tem muito ainda a ser pesquisado, mas a ideia é o estudo da consciência de uma forma integral. Então, quando a gente fala de consciência, nós, animais, plantas, a conscienciologia justamente propõe uma visão mais ampla. Então, da consciência que não é só o corpo físico, mas é uma essência que é chamada de self, persona, alma, mas é falando dessa essência que evolui. Então, as técnicas que a gente vai falar hoje têm a ver com esse processo evolutivo. E vou só trazer alguns pilares do paradigma consciencial, porque vai ajudar ao longo do debate para a gente conseguir, da entrevista, entender melhor. A conscienciologia, ela foca, um dos pilares principais é na autopesquisa. Sim. Então, quando a pessoa ela começa a se investigar, se observar, procurar compreender como ela funciona, exige muito mais de um aprofundamento, um aperfeiçoamento desse autoconhecimento. Então, a pessoa começa a ver camadas mais profundas dela mesma. E aí, por um viés científico. Muito bom. Que envolve o trabalho com as energias e multidimensionalidade, uma série de temas que a gente vai tratar hoje. Então, existem bases. E quais são as bases? Essas bases que a gente usa para a pessoa ter um referencial, porque essa autopesquisa ela é complexa. Um dos pilares que a gente fala é do holossoma, ou holo, que é o conjunto, e soma é corpo. Então, o conjunto de corpos que a consciência se manifesta. A gente tem o corpo físico, os chakras, que é o corpo energético, o psicossoma, que é o corpo do desejo, das emoções, e o mental soma, que seria um corpo sem forma focado no discernimento. Esses veículos não são a consciência, mas ela usa para se manifestar. Então a gente consegue se estudar percebendo como está o nosso padrão emocional naquele dia. Será que eu estou com algum bloqueio energético que afeta a minha saúde física? Será que eu estou com uma saúde física defasada e isso afeta o meu discernimento, o meu pensamento? E a gente começa a olhar para veículos que estão em dimensões diferentes. Estados, de frequências, estados de onda, mas que a consciência se manifesta nessas várias dimensões. Então, alguns dos pilares, a gente vai falar ao longo, mas são esses. Bom, é um aprendizado, né, Kátia? Estamos aqui todos para aprender, que o João tem muito que passar. João, é verdade. Eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. O que são essas técnicas evolutivas ou técnicas de viver, né? Quais os tipos que a conscienciologia propõe para facilitar tudo isso? Perfeito. A conscienciologia ela propõe muitas técnicas para facilitar que a pessoa consiga esse movimento de autoevolução, que ela consiga promover a evolução dela mesma. E essas técnicas evolutivas, elas vão focar em toda a existência da consciência nessa dimensão. Ou seja, ela é aplicada durante a vida inteira. Quando a gente pensa, às vezes, uma técnica para estudar melhor ou uma técnica para dominar as energias, às vezes ela é pontual. E o diferencial, que também é um desafio dessas técnicas, é como a consciência pode evoluir com mais qualidade, com mais eficiência, aproveitar, tirar o suco, vamos dizer assim, evolutivo da vida. E aí essa técnica, cada pessoa escolhe, ela se compromete com ela mesma para aplicar durante a existência para otimizar a evolução através da assistência, das trocas positivas entre as consciências. Que é importantíssimo, nessa consciência diária, Porque tudo é diário, é um trabalho mesmo, É um desafio, bem grande, bacana. Quais são as semelhanças e diferenças entre a Invexis e a Ressexis? Isso, a conscienciologia, como uma neociência, ela tem muitos termos próprios.
Então, muitas palavras são junções de duas ou mais palavras em uma só. Sim. Então, a invexis e a ressexis, a inversão existencial e a ressexis, que é a reciclagem existencial. Então, as duas vão usar o termo existência, que é isso que a gente comentou. Existe para uma vida inteira. E a inversão é no sentido de como eu inverto alguns valores, princípios da sociedade que a gente pode considerar que não são favoráveis ou até contra o fluxo evolutivo. Hoje a gente vê muita questão de ganância, poder, o foco na matéria como a única coisa que existe. E aí essa técnica, a pessoa desde cedo, da adolescência ou juventude, ela pode se posicionar para aplicar. Então é uma técnica bem desafiadora porque ela vai atuar, vamos dizer assim, nessa fase onde a pessoa está se descobrindo, os hormônios estão muito intensos, então normalmente o impulso toma conta. O adolescente faz, depois ele vê o que deu, né? E aí como é que a pessoa começa a exercitar essa reflexão, esse discernimento mais cedo? E aí por toda a existência. E a reciclagem existencial, a gente também vai falar alguns paralelos entre elas, mas ela tem o mesmo foco, mas alguém que conheceu a conscienciologia numa outra etapa da vida, já tem família, já tem profissão, já tem filhos, tem menos flexibilidade, mas quer evoluir. Então o professor Valdo, ele propôs, quem está interessado em evoluir, essas técnicas são, vamos dizer assim, um cardápio evolutivo para a pessoa escolher. Que maravilha. Que bacana. Ô, João, qualquer um pode aplicar essas técnicas ou não? Sim, essas técnicas, todas as técnicas da conscienciologia, a ideia não é fechar a informação para algumas pessoas que vão poder entender. A ideia não é essa. É divulgar, disseminar técnicas para a pessoa se melhorar. Então, qualquer pessoa pode aplicar. Mas aí entra um ponto que não é para todo mundo, no sentido de muitas pessoas não querem. E aí entra a ideia da escolha. Qualquer um pode aplicar? Sim. Tem como baixar vários livros gratuitos online. Mas o ponto principal é a pessoa se colocar, se posicionar diante da própria evolução. E aí essas técnicas vão servir como ferramentas, né? Aí cada um vai usar conforme tiver o fôlego, né? Ou a disponibilidade no momento. Bacana. O que é mais difícil, né? Você dar o primeiro passo. Não é? Eu Exatamente. quero evoluir. Realmente é um estado de consciência pleno. Sim. E existem aí os limitadores, né? Para a aplicação dessas técnicas. Exato. Conta um pouquinho para a gente sobre. Quando a gente está falando de otimização, essas técnicas focam em otimizar ao máximo a vida da consciência no momento que ela está. Então, o que a gente comentou, a técnica da inversão existencial, ela é proposta desde a juventude. E o foco é quais são limites, quais seriam situações ou contextos que restringem a evolução da consciência. De novo, não quer dizer que não podem ser feitos, que são vistos como errados, mas em algum aspecto, quando a gente fala de uma assistência mais ampla, eles acabam restringindo. Alguns exemplos. Sim. Então, quando a gente fala de casamento formal, existe uma questão legal, existe um ponto das famílias que... Tem famílias que dão uma liberdade maior, outras que acabam interferindo muito na vida do casal. Então, esse é um ponto que ele é polêmico da técnica da inversão existencial, mas a ideia é refletir sobre, multidimensionalmente, a pessoa está o mais disponível, liberada possível para fazer a assistência que ela se comprometeu antes dessa vida. Então também tem esse ponto da pessoa se identificar. Um outro ponto, a gravidez. Então quando a pessoa tem um filho, ela legalmente também, por 18 anos, ela é responsável por aquele ser. E isso é uma responsabilidade muito séria. Verdade. De valores, de princípios, de educação, financeiro, de tempo. E isso, de novo, não tem nada de errado, tá tudo certo. Quando a gente pensa em otimização máxima, se eu conseguisse essa energia focar em outras pessoas da minha família, em outros contextos, eu posso render para aquela pessoa mais, então aquilo vai ser o mais otimizado. E aí também entra um ponto polêmico que as pessoas normalmente ficam em dúvidas. Mas dentro da ideia da técnica é acelerar ao máximo a evolução. Se a pessoa precisar mudar de país, mudar de casa, mudar de profissão, ela tem uma flexibilidade. E essas questões do dia a dia da vida, elas trazem uma responsabilidade que é muito séria.
Verdade. Por isso que é uma escolha. Se a pessoa fala, eu quero optar pela aplicação dessa técnica, é até o final da minha existência. Mas com ela mesma. Sim, Desculpa sim. te cortar. E quais os benefícios que essa técnica pode trazer para a pessoa e para o mundo? Quando a gente está focando na conscienciologia, nessas técnicas de evolução, a base da evolução a gente entende que é a assistência. E a assistência não de uma forma, vamos dizer assim, superficial, de uma forma banalizada. São técnicas que vão ajudar as pessoas a ter vamos dizer assim, uma visão empática com relação aos outros, com relação a ela mesma. Como que ela pode se comprometer com trabalhos que vão ajudar as pessoas a terem mais autonomia. E aí é uma autonomia evolutiva que a gente está trazendo. Sim. Eu não dependo de outra pessoa para ver o que eu vou escolher para a minha vida. A gente tem uma interdependência, mas eu deixo de terceirizar. Então a ideia dessas técnicas é a pessoa começar a fazer esse exercício. Porque eu posso falar um monte de coisa, vocês dos programas ou em palestras do Instituto, mas no final das contas é a pessoa fazendo as escolhas da evolução dela. Até porque a evolução é individual nesse sentido, né? Cada um tem que trilhar seu próprio caminho evolutivo. Exatamente. Né? A gente precisa uns dos outros, só que eu preciso me ajudar. Então essa base da assistência, a ideia da técnica é a pessoa começar a ser um termo que a gente usa na Conscienciologia de amparador. Sim. Que é uma consciência lúcida, ela é mais técnica, profissional na assistência, seja nessa dimensão ou em outra dimensão. Independente de qualquer religiosidade, né? Sim e não. Quando a gente entra em amparabilidade técnica, o processo de amparo, ele entra num universalismo. Entendi. Então, não interessa a religião que a pessoa está, a consciência vai fazer assistência para outra consciência. Entendi. Essa é a base. E a pessoa começa a treinar a ser amparadora dela mesma, com essas técnicas evolutivas. Então, muitas vezes, eu vou tomar um passe, eu preciso de alguma coisa que venha me limpar, mas se existem técnicas que a Conscienciologia traz, de energia, de desbloqueio energético, técnicas de reconciliação com outras pessoas e comigo mesmo, eu já posso começar a fazer a minha parte. Entra meio que nesse sentido. No planeta, qual que é a parte que me cabe? Porque na religião, né, a gente terceiriza para outros resolverem, né? Muito. Perfeito. Quais os benefícios para as outras pessoas do seu círculo de relações? Aí você me falou um pouquinho sobre isso. A família, você acha que ela se influencia? Os amigos, os colegas de trabalho, isso tudo muda entre todos? Sim. Quando a gente, a pessoa se propõe a mudar, ela impacta justamente como é que a gente pode falar? Ela impacta pelo exemplo. Sim. Então, o exemplo dela mesma está se esforçando para se conhecer, para se melhorar, isso vai trazer um impacto positivo no grupo. Muito bom. Então, trazer um exemplo meu, eu sempre fui muito disperso, desde criança, Tinha até piadinha de família. E eu comecei a mudar isso. E isso eu percebi que trouxe um impacto na minha família, de ver que eu estava mais responsável, cuidando dos meus horários, arrumando o meu quarto para ter um ambiente propício para eu pensar melhor. Então, quando a gente fala de técnicas evolutivas, o maior benefício é mostrar que é possível mudar. Só que é o que a Cris comentou, é pelo autoesforço. Sim. Então, eu acho que esse exemplo, e a gente traz na Conscienciologia a tarefa do esclarecimento, que não é só falar. Eu faço aquilo que eu falo, eu tenho teática, que a gente chama de teoria mais a prática, e aí as minhas energias, mesmo se eu não falar nada, às vezes o meu exemplo na ação, ou às vezes simplesmente por não entrar na onda, isso gera um impacto muito positivo. E aí entra de novo na responsabilidade da pessoa. Muito bom. Kátia Gaia, o assunto é ótimo, mas nós vamos para um rápido comercial e voltamos já já. Fica aí plugadinho com a gente. A Feira do Circuito das Malhas agora é FEME, Feira da Moda Inverno. Todas as tendências para você criar aquele estilo que eu aprovo com preços irresistíveis. Aproveite e aqueça os pequenos corações. FEME, no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia
Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero apresentar a você a empresa que cuida de toda a contabilidade da Público-Alvo TV, a Jaguar Contábil, uma empresa consolidada que há 42 anos vem cuidando da contabilidade de diversas empresas. Aqui você vai ter um atendimento especializado, uma equipe voltada para sanar todas as suas dúvidas e para realmente cuidar da sua empresa. E você vai poder focar naquilo que realmente você deve focar, que é fazer a sua empresa dar lucro. Você quer uma contabilidade que te dê respaldo, que realmente avalie se você está pagando menos ou mais impostos do que deveria? Essa empresa é a Jaguar Contábil. Ela fica aqui na Rua General Canavarro, 527, no bairro Campestre, em Santo André. O telefone é o 4992-5255, 4992-5255, e você pode também enviar o seu e-mail para jaguar@jaguarcontabil.com.br. Vem de uma vez por todas se livrar da dor de cabeça com a contabilidade da sua empresa. Vem para Jaguar Contábil. Onde tem lixo, Santo André vê responsabilidade. Preservar o meio ambiente tem volta. As famílias entregam conscientização e recebem qualidade de vida. Moradores ganham pouco. Voltamos com o programa Enigmas, com o nosso convidado esclarecendo sobre muitas perguntas aqui para ele, sobre as técnicas que ele está nos ensinando da Conscienciologia. Existem livros que as pessoas podem consultar? Você disse que tem vários que podem ser encontrados na internet, não é isso? Sim, existem. O livro principal que fala das técnicas chama o Tratado do Professor Valdo, chama 700 Experimentos da Conscienciologia. E esse tratado, se a pessoa procurar no site da Editares, Ed de editora e Tares de tarefa do esclarecimento. Então a Editares, downloads gratuitos. Então ela pode encontrar esse tratado que vai trazer reflexões, né, o nome 700 Experimentos, para a pessoa começar a refletir. Então essa é a base principal quando a gente fala de termos de pesquisa. Sim. E depois, outros pesquisadores que estudaram e aplicaram essas técnicas escreveram 2 livros. Um chama Inversão Existencial, se eu não me engano ele já está esgotado para compra física, e um outro que foi lançado recentemente que chama Manual da Ressexis, Manual da Reciclagem Existencial. E lá é falar dos pormenores que a gente falou, das evitações, sim, as otimizações, os objetivos. Então, são 2 livros que foram baseados no que o professor Valdo escreveu, mas trazendo a experiência dos pesquisadores, justamente para trazer novas ideias e expandir o que foi proposto. Que bacana. João, por que é tão importante a pessoa assumir essa responsabilidade da sua própria evolução? Esse é um ponto central quando a gente está estudando tanto o processo da evolução, e a gente entende que a evolução, como a gente falou, ela tem uma base que ela é pessoal, ou seja, ela é intransferível, e um reflexo que acontece no nosso grupo. Então, enquanto consciências, ninguém evolui sozinho. Nós precisamos dessa troca, justamente para sair um pouco do egão, a gente conseguir olhar para o outro, ver que às vezes o meu problema, comparado com o do outro, ele é muito pequeno. E aí eu começo a ter uma visão maior, uma visão de conjunto, que quando isso vai amadurecendo a gente chama de cosmovisão. Então essa ideia, né, de assumir a responsabilidade é a pessoa, por conta própria, começar a ter esse esforço para ter essa sustentação evolutiva. Aquela metáfora que é até mais comum, mas a borboleta que sai do casulo, ela faz o esforço para quebrar a casca
E isso permite que a asa cresça para ela sustentar o voo depois. Verdade. Então, cada um precisa quebrar as cascas, né, que a gente legal criou esse por mesmo. várias vidas e olhar de uma forma nova, renovada. E essa é a ideia da conscienciologia, de trazer essa nova maneira de ver as coisas, principalmente a própria consciência. Interessante. Uma questão, até pegando o gancho do que você falou, nós estamos num momento, João, onde as pessoas se preocupam demais em reclamar ou competir quem tem mais problemas. Sim. Se as pessoas fossem aos grupos, conhecer essas técnicas, Uhum. isso muda rapidamente, né? Sim e não. Por quê? Conta pra... Vamos lá. Quando a gente recebe a informação, ela ajuda justamente a trazer novas formas de ver. Sim. Então, uma parte é a informação teórica. E a gente falou do processo da teática. Então, tem uma máxima na Conscienciologia que é muito também instigadora. 1% de teoria, 99% de prática. Então, tem uma mudança? Tem. Muitas vezes as pessoas que se identificam com a Conscienciologia, com os termos, a ideia, encontrar isso abre muitas portas. E aí, quando ela vai atravessar, como ela vai lidar com essas informações no dia a dia, a gente falou a relação de grupo. Às vezes, o grupo ele fica antagônico quando a pessoa começa a mudar. Sim. Porque reflete que, olha, é possível sair da zona de conforto. E aí a pessoa começa a lidar com os desafios, que a gente chama de contrafluxo. Se a água está num sentido, você começa a ir no sentido contrário, tem uma correnteza, porque ela estava indo naquele sentido. E é impressionante, a gente percebe mesmo. Percebe? As energias são bem claras. Percebe sim. Verdade. João, hoje em dia fala-se muito em se tornar desperto, isso no meio esotérico, no meio espiritualista. Por que é tão importante a desperticidade? Sim, e esse termo com as técnicas, Cris, é muito bacana você perguntar de... As duas técnicas evolutivas, tanto a Invexis quanto a Resexis, elas focam nessa autonomia. E o conceito de desperticidade para a conscienciologia é também uma junção de palavras, é o desassediado, permanente, total. Ou seja, é a pessoa que ela já não se intoxica com ela própria. Que o nosso maior assediador, que a gente chama, somos nós mesmos. Verdade. Então a autopesquisa, as técnicas, o estudo prático da assistência e interassistência vai mostrando para a pessoa como que ela puxa o próprio tapete, como que ela se puxa para baixo. Então quando ela mesma se torna o próprio amparador, ela é a primeira que ela pode contar. As interferências externas, ela sente o impacto, mas ela não se desequilibra. Então, é uma proposta, um desafio também, que o professor Valdo falou. Olha, quem se esforçar consegue, por esse autoesforço e autopesquisa, chegar nesse padrão que é um estado, não é um título. Sim. É um estado consciencial, então é o dia a dia. Essas técnicas, elas propõem isso, olhar essa visão de conjunto para uma meta factível hoje com o que a gente tem de informação. E liberdade para falar. Porque antigamente, se a gente trouxesse esses assuntos, isso era muito, não só mal visto, mas reprimido, de uma forma muito violenta. E hoje a gente pode falar sobre isso. Que é bacana, né? É uma fase da humanidade que nunca aconteceu nessa proporção. Então é surfar na onda evolutiva, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Isso é muito bom. E quais são as qualidades assistenciais que a pessoa pode desenvolver com a aplicação dessas técnicas? Quando a gente começa a ver o desenvolvimento de qualquer trabalho, seja profissional ou assistencial, tem alguns princípios que a gente entende de auto-organização, disciplina, então a questão de criticidade, discernimento. Se alguém me traz uma informação nova, eu não preciso obrigatoriamente nem aceitar 100% e nem recusar 100%, que é essa ideia da criticidade, do discernimento. Então é um treino. Se eu vou me propor a ajudar os outros, eu me qualificando, eu viro um instrumento assistencial mais qualificado. Então, o meu dia a dia, naturalmente, com esse esforço, ele caminha para também se organizar, melhorar. Uma força de vontade férrea, que a gente chama, não de usar o ferro para alguma coisa violenta, mas ela é firme, ela é inquebrantável. Se eu me posiciono com algo, eu mantenho aquilo até o fim.
E eu preciso me conhecer muito para, no meio do caminho, manter esse esforço. Claro. Então, são alguns exemplos aí que a gente entende que eles são próprios do trabalho assistencial evolutivo. Então, a pessoa começa a interagir com amparadores extrafísicos. Na assistência vem uma informação de como ela pode crescer como pessoa a partir da demanda do outro. Então, ela também sai beneficiada. Então, a gente entende que é um ganha-ganha. Bacana, né? Quais os laços evolutivos são fortalecidos com a aplicação dessa técnica? Isso que a gente comentou de trocas, trabalhos assistenciais, a gente começa a fortalecer laços de amizade. Então esse é um ponto muito básico e justamente por isso ele é muito importante das relações evolutivas. Amizades que a gente traz de várias existências podem ajudar a gente num momento porque tem essa afinidade, tem esse link saudável. E a gente começa a trazer esse fortalecimento de amizades, foi o que a gente falou, consciências intrafísicas ou extrafísicas, técnicas, maduras, lúcidas, para um trabalho assistencial mais amplo, que sai do umbigão. Não, eu só vou ajudar a minha família, só vou ajudar o meu grupo. Então, quando a gente fortalece esses vínculos de amizade, a gente começa a aprender muito mais. E aí é dar conta dessa informação que vem. Mas a gente fortalece laços com consciências que estão também nessa caminhada evolutiva. E aí a gente falou do exemplo que ajuda outras pessoas a refletir. Sim. Fulano estava ali todo acabado, no chão, e deu uma virada. O impacto disso no grupo é muito sério, que é o exemplo. Então a gente também fortalece esses vínculos de exemplarismo para grupos que a gente tem maior afinidade. As pessoas que desejam fazer os cursos, assistir às palestras, conhecer um pouco do trabalho de vocês, você pode passar, por favor, o contato? Claro. Procurando no site www.iipc.org, você vai ter o site geral do IIPC em todos os estados. O IIPC está em praticamente todos os estados do Brasil, é a instituição hoje da Conscienciologia com maior abrangência, tem sedes em outros países, mas principalmente no Brasil. E lá você tem a agenda de cursos e palestras em todos os estados também. Então quem for aqui de São Paulo pode procurar na agenda IIPC São Paulo, que nós temos palestras todas sextas à noite e sábados à tarde. Sextas das 19h30 às 21h30 e sábados das 15 às 17 horas. Então no site do IPC tem mais informações. Cursos de entrada, palestras gratuitas, eventos gratuitos, justamente para a pessoa conhecer e se familiarizar. Perfeito, João, gratidão. Gratidão, uma honra. Muito obrigado vocês, também. Para que você possa vir brindar mais vezes a gente com tanto conhecimento. Com certeza. Um prazer. Gratidão. Porque no Enigmas, Kátia, assim, quem reflete, Kátia Gaia, Brilha. vem com a gente nessa jornada, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem cá.